Olá, bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos dedicar toda a nossa atenção à lei de Laplace. Essencialmente, o que a lei de Laplace diz é que, se pretender calcular a probabilidade de um qualquer acontecimento, qualquer subconjunto do espaço amostral, do espaço de resultados, então basta fazer a contagem do número de elementos de A, do número de casos favoráveis, e dividir pelo número de hipóteses possíveis ou o número de elementos do universo. A melhor maneira de nós conseguirmos compreender a lei de Laplace é vê-la aplicada em exercícios com situações diferentes. Eu escolhi um exercício sobre cartas, onde vamos ter em determinadas situações não vai interessar a ordem, noutras vai interessar a ordem, portanto vão ver que, tal como aconteceu na altura de contagem, vamos ter abordagens diferentes para estes dois tipos de diferentes situações. Numa próxima aula iremos aprofundar um bocadinho mais da aplicação da lei de Laplace. Essencialmente vamos estudar os diagramas diferentes que podem ser utilizados na resolução de um exercício de probabilidades. Portanto, hoje a nossa atenção vai ser essencialmente vocacionada para a lei de Laplace e a aplicação num caso prático. Numa próxima aula iremos então estudar os tipos de esquemas que se podem utilizar. Quer dizer, alguns deles vocês já devem ter algum contacto: o diagrama de Venn, o diagrama de árvore, a tabela dupla entrada e ainda aquele esquema dos tracinhos que eu hoje vou utilizar, mas ficará isso para outra aula. Bem, passemos ao nosso exercício. Portanto, temos um baralho de cartas completo constituído por 52 cartas. Já agora, para quem não está familiarizado com esta coisa das cartas, saibam que existem 4 naipes: o naipe de espadas, de copas, de ouros e de paus. Portanto, como são 52 cartas, a dividir por 4 vão haver 13 cartas para cada naipe. Essas cartas vão desde o As, depois do 2 até o 10, e finalmente as figuras, que é o rei, a dama e o valete. Bem, vamos começar com a primeira pergunta. A primeira pergunta diz que se tira ao acaso uma carta de um baralho completo. Eu vou fazer aqui uma espécie de uma pausa na pergunta, porque quando no enunciado da pergunta começa qual é a probabilidade de acontecer qualquer coisa, como acontece aqui, isto quer dizer que, a partir deste momento, estamos a falar do número de casos favoráveis. E antes disso, quando se está a descrever a experiência, estamos a falar do número de casos possíveis. Portanto, aqui temos os possíveis e, a seguir, a partir do qual a probabilidade, temos os favoráveis. Como estamos a tirar uma única carta de um baralho completo de 52 cartas, os casos possíveis, claramente, nesta situação, vão ser 52. Se vocês quisessem, podiam meter 52C1 ou 52A1, mas quando se está só a tirar um objeto, não há ordem, não é? Quando estamos apenas a escolher um objeto. Portanto, os casos possíveis são de 52. Os favoráveis vão ser, neste caso, queremos saber qual é a probabilidade de termos uma figura. Vamos ver quantas figuras é que há ao todo. Cada naipe tem 3 figuras. Há 4 naipes, são 12 figuras ao todo. 4 reis, 4 damas e 4 valetes. Portanto, em termos de lei de Laplace, esta probabilidade dá 12 a dividir por 52. É importante ler o enunciado, especialmente em testes e em provas, porque podem pedir para calcular esta probabilidade na sua fração irredutível. Aqui convinha reduzir a fração. Pode ser pedido em percentagem, aí multiplica-se por 100%. Podem pedir com certo número de casas decimais. Portanto, todas essas considerações devem ser feitas quando estão a resolver um exercício, quando está a resolver um exercício, uma vez que muitas vezes perde-se um ou outro pontito escusadamente na resolução de um problema de probabilidades. Pronto, isto era só uma chamada de atenção. Passemos à linha B. Na linha B estão-se a tirar ao acaso 3 cartas de um baralho completo. Porquê é que eu sublinhei aqui ao acaso? E mais uma vez vou fazer a pausa aqui, antes de ler o que vem a seguir. Lá está, os possíveis estão aqui atrás e os favoráveis estão aqui à frente. Porquê é que eu sublinhei e dei ênfase aqui à palavra ao acaso? Porque numa pergunta de probabilidades, quando as palavras que aparecem são ao acaso, simultaneamente, de uma vez só, e não aparece a palavra sucessivamente, ou sequência, ou um após o outro, ou sem reposição, ou com reposição, portanto, só para termos aqui uma noção, quando aparece apenas a palavra ao acaso, de uma vez só, ou ainda simultaneamente, também é uma palavra que aparece muito, simultaneamente. Portanto, neste caso, não interessa a ordem.
não interessa a ordem. Portanto, esta pergunta que nós temos aqui é uma pergunta de probabilidades onde a ordem não interessa. Portanto, em termos de casos possíveis, temos 52 cartas, estão-se a tirar 3. Quando não interessa a ordem, são combinações. 52 combinações de 3. Casos favoráveis. Qual é a probabilidade de serem todas no mesmo naipe? Bom, aqui há pelo menos duas abordagens possíveis. Ou estudamos naipe a naipe, isto é, pegamos o naipe de espadas, são 13 cartas ao todo. Queremos que todas elas sejam cartas de espadas, então 13C3. E depois temos o naipe de copas, fazemos outra vez 13C3. Como estamos a dizer, espadas, ou copas, ou ouros, ou paus, somam-se todas estas probabilidades. Ou então, de modo muito mais simples e muito mais direto, fazemos 4 vezes isto, não é? Porque são 4 naipes possíveis e para cada naipe o número de hipóteses são 13C3. Ok. Vamos agora mudar um bocadinho o formato aqui da questão e vamos ver o que é que acontece quando a ordem já interessa. E vocês vão ver que há aqui uma palavra, aliás até há duas nesta linha C, onde onde a ordem vai claramente interessar. Portanto, temos 13 cartas do naipe de copas, já não estamos com as 52, e cá está, palavra-chave, sucessivamente. Este ao acaso aqui não quer dizer que não interessa a ordem. Normalmente quando o ao acaso aparece sozinho, como está aqui, aí não interessa a ordem. Quando aparece a palavra sucessivamente, depois eles ainda reforçam mais, sequência. Portanto, todas estas palavras têm a ver com o interessar a ordem. Quando interessa a ordem, já sabem, podemos perfeitamente utilizar tracinhos, diagrama de árvore, diagrama de Venn, tabelas de dupla entrada, se for aconselhável, claro, ou então os arranjos com ou sem repetição. Portanto, aqui os tracinhos resolviam perfeitamente o problema, tal como também os arranjos, a forma dos arranjos e dos arranjos sem repetição e com repetição. Já vamos ver como. Portanto, temos o naipe de copas, vamos ler o enunciado, é melhor. Estão-se a retirar ao acaso 5 cartas. E, como eles não dizem nada, as cartas não estão a ser repostas. Portanto, aqui os casos possíveis, havia duas formas de os calcular. Ou 13 a 5, ou então 5 tracinhos. E daqui temos 3 hipóteses, aqui 12, aqui 11, aqui 10 e aqui 9. Portanto, dá exatamente a mesma coisa, podem vocês fazer a experiência. E queremos saber, dispomos destas cartas em sequência, lá está, mais uma vez para reforçar a ideia que interessa à ordem, e qual é a probabilidade de, nessa sequência, ter uma figura no início. Portanto, vamos aos favoráveis. Queremos ter uma figura no início, uma figura no final e o as no meio. Aqui, sem dúvida, que o esquema dos tracinhos ajuda muito a resolver esta questão. Portanto, se queremos uma figura no início, temos 3 figuras de copas. Atenção, estamos só com as cartas de copas. Temos 3 cartas possíveis para aqui. Figura no final, temos 2 cartas possíveis para aqui. O as de copas só há um. Se queremos o as no meio, só temos uma hipótese. E neste momento todas as restrições que nos são pedidas já estão resolvidas. Mas não se esqueçam que falta ainda atribuir 2 cartas, aqui e aqui. O que é que acontece neste momento? Já temos menos 2 figuras e menos o as. Como tínhamos 13 cartas no início e já distribuímos 3, restam-nos 10 cartas para este espaço e 9 para este. O que é que falta? Fazer estas multiplicações e fazer o quociente entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis. Portanto, porquê é que eu escolhi este exercício? Porque, se repararem, temos um bocadinho de tudo. Temos a parte das combinações, onde não interessa a ordem, e depois temos uma parte onde já há sequências. Não fiquem com aquela ideia de que, quando são, por exemplo, exercícios com bolas, é sempre com tracinhos, ou quando são exercícios com cartas, é sempre com combinações. Basta fazer uma pequena mudança no enunciado para que as coisas não sejam assim. Portanto, não há um tipo específico de exercício que esteja associado às combinações, ou aos arranjos, ou aos tracinhos. Portanto, cada caso é um caso. O que é importante vocês terem atenção são estes pequenos pormenores que aparecem no enunciado da pergunta. Finalmente, vamos resolver a linha D. Temos o conjunto das 12 figuras e tira-se ao acaso 4. Portanto, mais uma vez, vamos parar aqui, os possíveis estão aqui atrás. Mais uma vez, não aparece aqui sucessivamente, uma após a outra. Portanto, aqui não há sequência. Mais uma vez, voltamos às combinações. Portanto, os casos possíveis são 12 figuras, das quais estamos a tirar 4. Os favoráveis. Pretende saber qual é a probabilidade de serem todos reis, ou todos damas, ou todas valetes.
Cá está o ou a aparecer aqui. Para serem todas reis, temos 4 reis ao todo, dos quais queremos retirar os 4. Para todas damas, também temos 4 combinações de 4. Estão a ver? É muito parecido com aquilo que resolvemos há pouco. A linha B é muito parecida com a linha D. Podemos simplesmente multiplicar isto por 3 ou então fazer 4C4 mais 4C4 mais 4C4. Dá perfeitamente para fazer assim. Eu ainda queria escolher aqui mais um exercício com... ok, cá está. É este 6. Queria fazer um exercício também com comissões. Vamos fazer muito rapidamente aqui o 6, as 3 alíneas do exercício 6. Portanto, temos uma turma com 27 alunos, 14 rapazes e 13 raparigas, e escolhe-se ao acaso uma comissão de 6 alunos. Portanto, os casos possíveis aqui não são muito complicados. Comissões, não há cargos, não há nada que os distinga, portanto, não interessa a ordem. Cá está outra vez a palavra ao acaso sozinha, sem o sucessivamente, sem uma após a outra, ou com reposição ou sem reposição. Portanto, os casos possíveis são 27C6. Vamos aos favoráveis da linha A. Portanto, os possíveis não vão mudar de uma linha para a outra, esta parte já está. Porque a experiência também não muda, não é o mesmo que aconteceu há pouco. Qual é a prioridade dessa comissão a ver só rapazes? Esta não é muito complicada, temos 14 rapazes, queremos que tudo seja rapazes, 4 combinações de 6. Na linha B, queremos que haja pelo menos 5 rapazes. O que é que acontece aqui? Temos que contar todas as hipóteses possíveis de haver pelo menos 5 rapazes. Não é? Pelo menos 5 rapazes é de 5 rapazes para cima. Então podem ser 5 rapazes, eu vou meter H para homens, e uma rapariga, uma mulher. Ou então, como alternativa, podemos ter tudo rapazes. Os 6 rapazes a gente já fez, que é 14C6. 5 rapazes e uma rapariga é 14C5 vezes 13C1. Porquê é que eu quis resolver esta questão, esta 6B, especialmente esta 6B? Porque não se esqueçam que eu, para formar uma comissão, eu tenho que ter 6 pessoas escolhidas. Eu já vi algumas pessoas resolverem este tipo de perguntas e fazerem apenas o 14C5. Mas se fizerem apenas o 14C5, não estão a construir a totalidade da comissão. Não estão a completar a comissão com os 6 elementos que são necessários. Portanto, não se esqueçam que depois de fazerem o 14C5, se ainda falta escolher uma pessoa, essa pessoa terá que ser obrigatoriamente mulher, então temos que colocar o 13C1. Portanto, esta seria a linha que seria um pouco mais delicada. A última situação, a linha C, diz respeito a qual é a prioridade nessa comissão. Haver só rapazes ou só raparigas. Só rapazes a gente já viu que é 14C6, ou só raparigas será 13C6. Ok? Pratiquem isto. Portanto, o que é que eu acho que é, o que é que eu acho que é importante na resolução de um problema de probabilidades? Primeiro, saber quando é que acabam os casos possíveis e quando é que começam os casos favoráveis. Normalmente não é sempre assim, mas quando aparece a pergunta qual é a probabilidade, daí para a frente são os casos favoráveis. Tudo o que está descrito para trás, que é a experiência em si, diz respeito aos casos possíveis. Finalmente, saber muito bem distinguir quando é que interessa e quando é que não interessa a ordem. Para isso há palavras-chave que nos ajudam a distinguir esses dois casos. Ok? Bom estudo. Já sabem, para a semana vamos falar dos esquemas que estão associados à lei de Laplace, que nós vamos aplicar em alguns exercícios. Eu vou explicar quando é que se utilizam esses esquemas e como é que eles se utilizam. Tá bom? Tá. Até uma próxima aula.